Queria primeiramente dar boa tarde a todos. Eu sou Marcileia, bibliotecária na Biblioteca do Campus de Santo André. Eu e a Elizabeth vamos acompanhar esse treinamento. A Elizabeth também trabalha na Biblioteca de Santo André. E vamos acompanhar o treinamento para ajudar a tirar algumas dúvidas que vocês possam ter, né? E aí tenho primeiro alguns recados para passar, que durante o treinamento a gente vai colocar no chat uma lista de links de interesse para vocês. Dentre esses links estão a nossa agenda com os próximos treinamentos, os nossos contatos e as nossas redes sociais. Depois, mais no final do treinamento, a gente também vai disponibilizar o link para vocês acessarem o formulário de avaliação do treinamento, tá? A gente pede para que todo mundo preencha, porque é com base nas informações que vocês repassarem lá para a gente que a gente vai conseguir emitir e enviar os certificados, tá? Então, só quem preencher esse formulário é que vai receber o certificado. E, além disso, é muito importante saber, né, a gente poder saber qual a opinião de vocês sobre o treinamento, até para a gente poder verificar quais pontos que a gente pode melhorar, né? E quero reforçar que mesmo nesse período de quarentena, toda a equipe do sistema de bibliotecas está disponível para atender a comunidade. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisem das bibliotecas, é só entrar em contato com a gente. E é isso, desejo um bom treinamento a todos. Obrigado, Marcileia. Obrigado também, Elizabeth, que estão conosco aqui hoje. E agradecer muito a toda a equipe ali da UFABC que fez esse convite, né? O meu nome é André Jun, eu trabalho para a editora Emerald como gerente editorial e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre publicações em revistas internacionais, né? Na sala também está a minha colega Tutila Aragão, que vai dar também um treinamento amanhã. Recomendo muito para que vocês conheçam, né, todas as tecnologias que estão na nova plataforma da editora e assim possam usufruir de todos os recursos que a gente tem. A gente está usando uma plataforma e a gente recomenda que, como a internet está muito instável, né, nesse período de pandemia, que a gente mantenha os microfones e câmera desligados, mas fiquem à vontade, pessoal, para utilizarem o chat, tá? Eu sempre tento, na medida do possível, ir respondendo as perguntas que vão aparecendo, tá? Caso eu não consiga, no final eu sempre comento as perguntas de todos, tá? Já passei a imagem aqui para a gente poder ver a apresentação. Se vocês clicarem na seta no fundo da tela, à esquerda, tem uma setinha para baixo, uma setinha preta. Vocês já conseguem baixar a apresentação, tá? Podem baixar e utilizar, mandar para quem vocês quiserem. A ideia é disseminar essa informação. O guia para publicar da Emerald, ele é uma apresentação feita pelos editores-chefe da Emerald. Nós temos hoje cerca de 300 revistas, um pouco mais de 300 revistas, sobretudo na área de ciências sociais. A gente tem também muitos conteúdos em engenharia, ciência da informação, educação e alguma coisa de saúde também, tá? Para quem não conhece a editora. E hoje a gente vai ver alguns conselhos aí, espero que sirva para vocês, né? Eu terminei meu mestrado recentemente e também deveria estar aí publicando, né? Falar um pouquinho da Emerald para vocês. Ela foi fundada em 67 por alguns professores e consultores ali da Inglaterra, uma cidade chamada Bradford. Geralmente o pessoal não conhece, fica perto de Manchester, perto de Leeds, ali na Inglaterra. Esse senhor que está à esquerda, ele está recebendo um reconhecimento da rainha pelos trabalhos dele com a editora, tá? E ele tem esses vários títulos aí, como vocês podem ver, doutorado, mestrado, um acadêmico também, mas com conhecimento de mercado, tá? E a Emerald tem uma fundação, essa emeraldfoundation.org.uk, tá? Caso vocês queiram conhecer um pouco dos trabalhos sociais
que a editora realiza também. Tá? Muito bem. Avançando um pouco, a gente vai já, né, com tudo para essa questão das publicações mesmo. E aí deixa eu aproveitar e perguntar para vocês que estão aí online no chat, quais são as áreas de pesquisa de vocês e quais são as dúvidas que vocês têm, né, em relação a publicar em boas revistas. Eu gosto de falar boas revistas porque quando a gente fala revistas internacionais, eu acho que a gente tende a pensar em revistas apenas fora do Brasil, né? Isso não é necessariamente verdade. Nós temos muitas revistas nacionais que são boas também, né? Então, a ideia hoje é a gente discutir um pouco sobre essa questão de publicar, né? Sobretudo, e publicar em boas revistas, tá? Então, se vocês puderem compartilhar um pouquinho sobre a área de vocês, onde vocês estão e quais dúvidas vocês têm, vocês vão me ajudar bastante, tá bom? Enquanto isso, eu vou comentar com vocês essa imagem. Essa Daniel, imagem que nós estamos... Oi, Marcileia. desculpe interromper, mas a Laura está dizendo que ela não está conseguindo te ouvir. Ah, tá. Laura, talvez você possa, como é que é? Fazer o reload, atualizar a página pressionando o F5 ou sair e entrar na sala novamente. Acontece mesmo, é questão de, eu não sei explicar porque não é a minha área, né, mas é meio técnico mesmo, às vezes saindo e entrando na sala, fazendo um refresh da tela, o som volta. Tá? Aí é o que eu recomendo para vocês. Isso, a Tutila está dando uma dica, né? Para ela sair. Ah, tá certo, a Laura já voltou. Que bom. Então aí, caso alguém tenha algum problema, sair da sala e entrar de novo. Obrigado, viu, Marcileia? E aí, eu estava falando para vocês que essa imagem foi retirada de um artigo publicado na Emerald, e é um artigo sobre artigos, tá? Então, se você quiser entrar lá no emerald.com, e amanhã a minha colega Tutila vai falar um pouquinho sobre isso, façam algumas buscas lá. Este artigo, que é do Jerry Paul Shepard, ele se chama Getting Published, né? Então é alguma coisa do tipo sendo publicado, né? E aqui nós temos, digamos, um exemplo ruim de um artigo. Como vocês podem ver, ele está pouco comentado, né? Então, a gente não vai ler essa imagem, não é o caso, mas tem, por exemplo, um comentário aqui no título que diz o seguinte: Title should be the tagline for the entire study. O que significa? Que o título deveria ser uma espécie de chamada, uma manchete, né, para todo o estudo. Se vocês lerem o texto deste artigo, vocês vão ver que nós, ao escrevermos, cometemos muitos erros. Neste caso, já no título, o título ele é o que o pessoal chama em inglês de misleading, né? Que é um texto que te leva a pensar numa ideia, mas quando você começa a ler o conteúdo, não é exatamente aquilo, né? Então, o título ele não é realmente uma chamada para aquilo que o estudo está trazendo. Então, neste caso, já no próprio título, o artigo não está muito legal, né? Então, a gente quer evitar isso. A gente quer ter um artigo bem escrito, um título bem resolvido, né? E olha só, eu trouxe para vocês apenas duas frases aqui muito curtas, mas olha que interessante. Na direita, os autores deste material, né, o Jerry Paul Shepard, ele fala assim: "The thing you do not want to do is irritate the reviewer." Basicamente o que nós não queremos fazer é irritar o revisor. E aí ele diz: "Such that they form a poor opinion of your paper." De uma maneira que esse revisor tenha uma opinião pobre, né, uma opinião ruim sobre o seu artigo. Então, para muitos de nós, né, que somos docentes, inclusive, quando a gente pega um texto, né, de um aluno nosso e a gente vê que aquele texto está truncado, está mal escrito, é complicado da gente entender a ideia que aquele aluno quer trazer para a gente, né? Porque às vezes o português é tão deficiente, está mal construído mesmo, que fica difícil de você fazer uma interpretação correta, né? E
No nosso caso, quando a gente vai publicar um artigo, na grande maioria dos casos hoje em dia tem que ser em inglês, né? É o idioma adotado. E aí, se o nosso inglês é muito macarrônico, logicamente o revisor não vai compreender bem. Então ele começa a ter essa opinião ruim, deficiente, pobre do nosso artigo, né? Puxa, se o inglês está desse jeito, como vai estar a ciência por trás disso, né? Então, é mais ou menos isso que a gente vai ver hoje, alguns bons princípios de construção do artigo, tá? Aí, na sequência, o autor diz que esse Mahid, né, ele cita o Mahid, diz que o bad writing often goes hand in hand with murky thinking, ou seja, a escrita deficiente, ela vem mão a mão com esse tal de murky thinking. Murky, no inglês, significa obscuro, que não se entende, pouco claro, né? Então, eles estão dizendo que uma escrita ruim é porque a gente tem um pensamento pouco claro também, né? Então, eles dizem assim, so by writing clearly, you are forced to clarify your understanding. Então, a ideia de hoje é a gente ter uma escrita clara, para que a gente clareie a nossa própria compreensão de texto, para que isso fique mais transparente para os colegas revisores, tá? Então, nós vamos ver, pessoal, na sequência, alguns princípios sobre isso. Um outro texto que também tem na Emerald se chama Joining a Conversation, tá? Que eu já coloco o link aqui para que vocês possam acessar. Ele é um editorial, na verdade, tá? Não é um artigo, mas ele é muito interessante. Ele é um pouco antigo, mas alguns princípios valem muito a pena. Aqui, nesse caso, ele vai trazer algumas recomendações que eu quero mostrar para vocês, que estão aqui na sequência, na próxima tela, tá? Então, quais são as recomendações dos editores dessa revista para que você tenha mais sucesso na hora de publicar, tá? Eles dizem o seguinte, que os congressos, os conferences, nos dão uma maneira muito efetiva de a gente participar do scholarly conversation, né? Scholarly é um termo muito usado quando a gente fala de publicação científica, tanto que existe uma outra expressão que é scholarly conversation, scholarly publication também, né? Então, tudo que tem a ver com essa questão científica. Obviamente que hoje está muito difícil da gente participar de congressos. Mês passado a gente participou de um congresso online, inclusive, mas de qualquer maneira, os encontros, sejam em congresso, sejam por Skype, essas tecnologias todas que a gente faz reuniões, são uma maneira da gente se conectar, conhecer as pessoas para a gente fazer parte desse diálogo científico, né? Por que que isso é importante? Eles dizem o seguinte, olha só que interessante, they present more recent developments. Esse they aqui são os congressos, né? Então, esses congressos ou eventos, encontros, apresentam os desenvolvimentos mais recentes in a field, na área, né? E olha só que interessante, in a field than articles that may have been written more than 2 or 3 years before their publication. Então, eles dizem que quando a gente vai para eventos assim interessantes, importantes, muitas vezes nesses eventos você está vendo os desenvolvimentos mais recentes em comparação com artigos que talvez tenham sido escritos 2 ou 3 anos antes da publicação, né? Talvez até mais. Eu conheço muitos artigos que foram publicados em 4, 5, 6 anos, né? Então, estar em bons encontros é uma maneira da gente saber o que será publicado, né? Por isso a importância desses eventos, congressos, seminários, né? Eu tive conversando com um rapaz que esteve fazendo, eu não me lembro se era doutorado, acho que era um doutorado nos Estados Unidos, e aí ele estava me dizendo que lá na universidade dele eles organizavam pequenos seminários, né? E ali eles podiam apresentar os artigos deles. Não vinham muitas pessoas, vinham, sei lá, meia dúzia de professores, colegas. Só que muitas vezes nessa meia dúzia de colegas havia um autor de uma revista, um editor-chefe de uma outra revista, um revisor de uma outra revista. Então, o feedback que ele recebia era muito importante para que ele pudesse fazer melhorias no material dele, para que ele pudesse publicar depois. Tá? Então, quando você lê essa palavra congressos,
não necessariamente pense em algo muito grande, né? Lógico, pode ser um encontro desses que a gente participa, como jantar de gala e tudo mais, mas pode ser também algo menor, desde que você tenha aí uma boa retroalimentação do seu material. Aí ele nos diz o seguinte, né? Então, por exemplo, target 2 or 3 conferences in the field. Então, mire aí os eventos que são relevantes para você, né, da sua área. Na sua área, in a row significa em sequência, to get to know personally some of the people, para conhecer pessoalmente esses seus colegas. E, finalmente, a última recomendação que eles nos dão é para que você participe da discussão formal e informal, né? Lembrando que, quando a gente fala de discussão informal, aqui, vocês vão se lembrar que, muitas vezes, nesses encontros, eventos, a gente tem o tal do coffee break, a gente tem coquetel de abertura, a gente tem, às vezes, um jantar. Então, toda oportunidade que você tem, né, nessas participações informais, também são parte desses encontros, né? A gente costuma fazer uma brincadeira, existe uma expressão em inglês para revisão por pares, que é o tal do peer review, né? Eu vou até colocar no chat para nós, peer review. E a gente costuma, a brincadeira é a seguinte, tão importante quanto peer review, também é importante o beer review, né? Que é a revisão com cerveja, digamos assim. Então, tão importante quanto a revisão por par, é importante também a revisão no bar, digamos assim. Por quê? Porque é um momento de descontração no qual a gente pode conhecer, né, esses colegas e no nível pessoal e até depois, quem sabe, convidá-los para escrever um artigo, tá? Então, essa a visão desse texto aqui. Deixa eu ver se consigo limpar a anotação e aí a gente avança para o próximo slide. Trago aqui um exemplo de evento, né, que é o Pint of Science. Ele acontece no mundo inteiro, existe uma edição brasileira também, né? Só para ilustrar essa questão desses seminários, eventos, encontros, tá? Para que você possa, quem sabe, no futuro participar também, assim que a gente sair da pandemia, tá bom? Então, só para ilustrar essa questão aí. Ainda neste texto, pensando na nossa missão de publicar um artigo, né, a gente está pensando aqui em escolher uma revista, participar do diálogo científico, onde publicar, né, em que veículo publicar o nosso material. E uma coisa que esses editores nos lembram é que é muito importante a gente se lembrar da audiência, né, do foco no qual está aquela revista. No caso da Emerald, lembrando a vocês novamente que nós temos um enfoque muito grande em ciências sociais aplicadas, pode ser que você queira uma revista que considere também esse público aqui, né, os practitioners and consultants, seria mais ou menos o público executivo, né, que põe a mão na massa, digamos assim, né? Tempos atrás, um professor de uma universidade ali no Rio, que coordena um mestrado profissional, ele me perguntou se a gente tinha algumas revistas nesse sentido, né? Porque ele tinha esses alunos que estão no mercado, mas estão fazendo mestrado, mas que queriam revistas que fossem mais curtas, né? Onde eles pudessem publicar o material deles. A gente tem essa lista aqui. Caso, né, você queira dar uma olhadinha, eu acho que pode ser interessante para você. Tá bem? Joia. Então, a gente avança um pouquinho aqui. Vamos para o slide 8. Continuando ainda nessa missão, né, de encontrar as revistas, entender o espaço no qual elas estão situadas e como fazer, como construir esse diálogo científico, né, o tal do scholarly conversation. E olha só que interessante, os editores nos dizem o seguinte, então, finally, né, find one or two exemplars of your type of article. Então, quando você encontrar aquela sua revista, né, tente buscar esses modelos de artigo naquela revista-alvo, né? Eles não precisam ser necessariamente sobre o mesmo tema, exatamente o tema que você cobre, né? Mas esses artigos que você vai citar aqui, eles mostram talvez uma construção interessante, parecida com a sua, um método parecido, ou talvez tenha argumentos parecidos.
isso é importante, né? Porque você vai dizer ao editor, olha, eu quero publicar na sua revista, inclusive identifiquei esses artigos que foram publicados anteriormente, estou citando-os, porque estou construindo, né, novos argumentos, uma nova pesquisa em cima daquilo. Né? Então, é uma maneira de você demonstrar para o editor que você fez uma boa leitura do conteúdo que foi publicado ali. Existe uma outra recomendação aqui embaixo, nessa segunda parte, que diz o seguinte, não critique, tá, os outros autores. Eu sei que a gente não tem muito esse hábito, porque no português a gente costuma dizer segundo fulano, né? Mas existem sim pessoas que dizem que os autores omitiram, por exemplo, né? Ou que os autores falharam. Não faça isso. Por quê? Porque em muitos casos, em muitas áreas, as pessoas que nós citamos potencialmente serão nossos revisores, tá? E aí, como a gente estava vendo no começo, nós não queremos irritar esses revisores, né? A gente quer deixá-los bem contentes. Então, utilize palavras positivas, como estou complementando, estou construindo, né? Em cima daquilo que fulano já publicou, tá? É a recomendação que a gente tem, ok? Muito bem. Vamos avançando aqui um pouco, vamos para o slide 9. Então, pessoal, até aqui, o que a gente viu? Nós vimos aquele primeiro artigo, dizendo sobre a importância da construção do texto, né, da qualidade, né, para a gente ter um bom processo de revisão por pares. E nesse editorial do Joining a Conversation, a gente viu alguns bons princípios para a gente estar em português, né, bem claro, antenados com aquilo que está sendo publicado na nossa área. Então, saber quais são os eventos, encontros, autores, né, que publicam na nossa área é muito importante para que nós possamos citá-los, né, nas revistas onde nós queremos publicar, né. E aqui a gente tem uma questão muito importante que é o tal do desk rejection. Peço aí essa permissão para utilizar o termo em inglês, porque ele realmente é um termo muito utilizado por nós, inclusive no Brasil, que seria uma espécie de rejeição do escritório, né, do desktop, alguma coisa assim. O que é isso, basicamente? É quando o editor-chefe rejeita o nosso artigo e ele nem entra para o processo de revisão por pares. Tá? E isso é importante de frisar, porque existem revistas que têm índices de rejeição muito altos, acima de 60%, 70%, 80%, 90% em muitos casos, né? Eu vi no chat bem no comecinho e agradeço ao pessoal que compartilhou as áreas de pesquisa, pessoal de áreas de biológicas, né, medicina, muitas revistas aí de muito renome têm índices de rejeição de 99%, né, índices altíssimos. Então, a gente quer evitar essa rejeição, né? Esse desk rejection. Né? E olha só que interessante, muitos artigos são rejeitados porque não seguem as exigências das revistas, nem entram no processo de revisão. Então, o que a gente tem aqui é uma recomendação que eu sei que vai parecer muito trivial, né? Mas ela é importante. Nós todos estamos pressionados a publicar, não é? É mais ou menos a nossa moeda que a gente tem hoje na nossa pós-graduação. Mas para publicar, antes nós precisamos conhecer as revistas, né? Conhecer os artigos, quem são os autores, essas referências que estão publicando nessas boas revistas de qualidade. Né? Às vezes, talvez você queira conhecer os editores, né? Ver qual é a linha de pesquisa deles, etc. E para conhecer, eu sei que vai parecer uma bobagem, mas a gente precisa ler. Né? Como todos nós estamos pressionados a publicar, a gente tende a se focar muito nisso, né? E nos esquecemos muitas vezes de fazer uma leitura boa, né, de qualidade desses materiais, tá certo? Então, essa apresentação ela está muito focada nesses bons princípios de construção e conhecimento das áreas, para que a gente tenha mais sucesso nesse sentido, tá? Então, digamos que a gente fez lá o Beer Review, a gente deu uma olhadinha, conversou com o nosso orientador para ver quais são as revistas de referência na nossa área,
né, a gente está fazendo uma revisão de literatura para uma revista, né? E a gente faz submissão para esse journal, essa revista. E aí o que acontece? Após a submissão do seu artigo, se vier, então, finalmente, um pedido de revisão, isso é um excelente sinal, né? Significa que você agora está dentro do ciclo de publicação. Porque qual é a ideia, pessoal? Uma vez que você não é desk rejected, você é desk accepted, né? Você não foi rejeitado, você foi aceito, a ideia é que seu artigo seja publicado. Lógico, não necessariamente isso vai acontecer sempre, mas a expectativa do editor é essa, que você, uma vez que entra para o ciclo de publicação, que você seja publicado. E aqui uma dica muito importante, mesmo que os comentários sejam incisivos, duros, desencorajadores, não os tome pessoalmente, tá? Não é pessoal, embora pareça. Eu sei que isso acontece muito porque o inglês é um idioma bem seco nesse sentido, né? A gente no português costuma dar um pouco mais de volta para dizer o que a gente quer e o inglês ele é bem direto ao ponto. Tá? Então, não tome pessoalmente. A gente tem essa recomendação aqui de um autor da Emerald que diz o seguinte: um autor da Emerald costuma deixar de lado o seu artigo com os comentários por uma semana para que a sua pressão arterial volte à normalidade. Né? Eu, eu sempre tive muito receio de apresentar isso, pessoal, porque parece um pouco piada, né? Mas, nesses 8 anos de Emerald, eu vi muita gente recomendar isso, né? Eu também participo de vários painéis, encontros. Esses seminários que eu estava falando para vocês, eu também participo, seja apresentando ou como ouvinte. E muitos autores que publicam em boas revistas fazem isso. Então, eles escrevem, mandam para as revistas, recebem os comentários dos colegas, têm vontade de matar, né, o pessoal por conta dos comentários, por conta da dureza, digamos assim, mas não vão fazer isso, obviamente. Né? Muitos deles recebem páginas e páginas de comentários. Então, o que eles fazem? Eles vão tomar ali um chazinho, vão passar uma noite e voltam para o artigo no dia seguinte. E aí, aqueles textos que a princípio te feriam, né, porque o artigo é um filho da gente, né? E quando você lê aquele comentário em cima do teu filho, você geralmente fica meio chateado. E aí aquele comentário que a princípio parecia te ferir, aí depois de uma noite bem dormida você vê que estava te ajudando. Então, essa recomendação de você não responder os comentários no mesmo instante me parece muito importante para que você tenha uma boa experiência com os pares, tá? Para que você possa explicar o seu ponto de vista, etc. e tal, e saber levar esse processo de revisão com os colegas. Tá? Eu sempre conto um caso que eu conheci em Belo Horizonte. Eu estava num evento e era uma apresentação como essa, e uma professora inglesa estava fazendo a apresentação. E aí o caso é o seguinte: essa professora inglesa, lá na Inglaterra, estava voltando para o escritório dela, e nesse escritório já estava uma aluna de doutorado esperando por ela. Né? E aí, quando ela chega, essa aluna está respondendo os comentários dos pares e ela está muito brava, né? Muito nervosa, tá bem chateada com os comentários e está respondendo assim rispidamente. O que faz essa professora? Ela conversa com essa orientanda dela de doutorado e fala assim: minha filha, não responda dessa maneira, né? Cada um dos revisores nos enviou 15 páginas de comentário. Gente, essa professora tinha as 30 folhas na mão dela, ela imprimiu e mostrou pra gente, né? E aí ela disse assim: se você não concorda, tudo bem, você endereça cada comentário e diz se você vai acatar ou não, né? E bola para frente. E aí eu fiquei pensando, puxa, se eu tivesse tido essa experiência, né, teria sido muito mais fácil para mim, né? Mas ela disse uma outra coisa muito importante. Ela falou o seguinte: o revisor 1 entendeu o artigo inteiro e está nos ajudando. O revisor 2 não entendeu nada e muito daquilo que ele está nos recomendando nós não vamos aceitar, né? Então,
Com base nisso, eu chego a uma outra recomendação da apresentação, não está nesse slide, mas eu comento com vocês aqui, que é a tal da coautoria. Se você tem a possibilidade de publicar o seu material com o seu orientador, um colega, um outro autor mais experiente, é uma recomendação que a gente faz. Porque essas pessoas que já passaram por essa experiência, já têm um traquejo da área, elas podem te auxiliar nesse sentido, tá? De lidar com o processo de revisão por pares. Eu conheço um grupo de pesquisa, inclusive do sul do país, né? Não é o nosso caso aqui, mas eles têm no grupo um jornalista, que ele faz uma espécie de edição final do texto para que o texto fique mais fácil de ser lido, né? Então, existem várias estratégias aí que os grupos de pesquisa adotam para ter um pouco mais de sucesso nessa questão da publicação, tá bem? Joia, pessoal. A gente vai avançar um pouquinho para o slide 11, que é onde nós vamos passar já para o slide 12. A gente vai ver agora, pessoal, os 10 conselhos para um artigo de qualidade, tá? Então, como a gente já tem visto até aqui, nós vamos ver bons princípios. Então, no começo, como eu estava falando para vocês, é muito importante a gente não irritar os revisores, né, naquela brincadeira, saber levar o processo de revisão por pares. Depois eu falei para vocês que é muito importante a gente ter o mínimo de conhecimento da área, né, naquele editorial, o tal do Joining na Conversation, a gente precisa entender quais são as revistas de referência, né? Provavelmente você já sabe na sua área. Se você não souber, converse com o seu orientador, os seus colegas de área, né? Quais são as revistas que são consumidas para a minha área, o que, que eu deveria ler, né? E uma vez que você identifica essas revistas, você vai fazer a sua submissão, né? E aí vai entrar possivelmente ainda no processo de revisão por pares, para levar todo esse diálogo científico com os colegas. Havendo dito tudo isso que a gente viu até esse slide 12, nós temos aqui uma espécie de resuminho, né, da apresentação. Então, aqui vocês têm as principais informações resumidas da apresentação de hoje, tá, pessoal? Então, eu vou comentar isso com vocês, e aí, se vocês tiverem algum comentário, quiserem colocar mais perguntas, eu estou vendo que tem gente participando, fiquem à vontade. Tá bem? Então, o que, que os editores e revisores de boas revistas nacionais e internacionais, revistas de qualidade, buscam num artigo? Primeiro ponto, originalidade. Tá? Essa apresentação, como ela vem do inglês, eu traduzi essa palavra originalidade ao pé da letra, mas no português, em geral, a gente costuma falar de contribuição, né? Então, geralmente, o orientador vai falar, tá, mas qual é a contribuição do seu paper, né? Qual é a contribuição do seu artigo? E aqui algumas perguntas para a gente pensar, né? O que é novo? Você talvez tenha uma metodologia nova, seus resultados são novos, você está trazendo alguma coisa diferente para a área na qual você trabalha. Eu já ouvi de tudo nessa vida, pessoal. Eu já ouvi até gente que refez um mesmo experimento idêntico ao de um artigo, e só que chegou num resultado novo, e o problema é que o artigo anterior tinha um problema de vírgula. Então, só que um problema de vírgula pode ser muito significativo, né? Então, no artigo, entre aspas, com erro, eram 7 partes para 20, ao passo que no artigo novo corrigido era 0,7 partes para 20. Então, tem de tudo que eu já ouvi nesse sentido. Num outro evento que eu tive, o pessoal falava muito sobre trazer um método muito inovador e adaptá-lo para um contexto latino-americano e brasileiro, talvez seja o seu caso, tá? Mas a informação aqui é realmente da contribuição. É a informação que você precisa colocar no seu artigo e que a gente recomenda muito que vocês coloquem na carta de apresentação, tá? Muitas vezes, pessoal, as revistas pedem este item que eu vou colocar no chat, que é a tal da cover letter, tá? Se você for obrigado a escrever uma cover letter, coloque sempre a contribuição do seu material, tá? É muito importante. No caso da Emerald,
é um item que a gente costuma pedir. Tá? Então, você vai escrever lá para a revista, prezado editor, fulano de tal, eu sou o André, daqui de São José dos Campos, São Paulo, minha área é tal, blá, 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 apresenta e fala do seu artigo na sequência. Tá? Coloca aí a sua originalidade, a sua contribuição. Tá? Avançando um pouquinho, pessoal, indo para o segundo ponto, a gente tem essa questão aqui de relevância e extensão do conhecimento existente, que tem tudo a ver com aquele texto que eu mostrei para vocês no começo, que é o tal do joining a conversation. Joining a conversation literalmente significa fazer parte de um diálogo, né? Se você quer publicar numa revista, você tem que publicar algo que faz sentido e é do interesse daquela comunidade, né? Eu sempre faço uma brincadeira, até para a gente deixar o pessoal mais animado. Vamos ver se vai funcionar hoje. Pessoal, qual que é o time de futebol de coração de vocês aí? Vamos ver o que aparece no chat. Palmeiras. Rodolfo, obrigado aí, Rodolfo. A Raine, espero que eu esteja falando certo. Disse São Paulo. O Arthur, Palmeiras. Vinícius, São Paulo. Wellington, Santos. Milson, Palmeiras. Alexandre, Flamengo. Tava demorando para aparecer o flamenguista, né? Obrigado aí, Alexandre. Thiago, Corinthians. Eu também estava achando que estava faltando corintiano. Nossa, mas agora veio um monte. Corinthians. Palmeiras. Acho que o Palmeiras está ganhando. São Paulo. Vasco. Ó, o Alípio. Vascaíno. Corinthians. Joia. Então, digamos que nós estamos falando aqui, pessoal, neste webinar, sobre futebol. Tá? Mas vamos entender que o nosso webinar é uma revista científica e a gente fala sobre futebol. Né? E aí eu digo para vocês o seguinte, ó, o melhor time do estado é esse aqui, ó, São José dos Campos, né, que é a minha cidade natal. Aí vocês vão dar uma risadinha, logicamente, né? Falar, André, você está muito louco. Né? Mas aí eu vou apresentar os meus argumentos, né, para vocês. Agora, antes de eu querer convencê-los de qualquer coisa, talvez faça mais sentido eu entrar no webinar, ouvir o que vocês estão falando, compreender os critérios de publicação nessa revista webinar de futebol paulista, para daí eu querer trazer os meus comentários e os meus argumentos. Faz sentido, né? Quando a gente quer publicar numa revista científica, é semelhante. Então, se você quer ser relevante para aquela discussão, obviamente que o seu texto tem que ter a ver com o assunto, né? Tem que estender, de alguma maneira, aquilo que foi publicado antes. Eu sei que muitos editores dizem o seguinte, ao rejeitar um artigo, eles falam o seguinte, o artigo é bom, é bem construído, mas não tem nada de novo. A contribuição dele é discutível, né? Eu sei que tem muitos editores que comentam assim, então, quando você quer publicar o seu material numa revista, coloque lá na carta de apresentação qual que é a sua contribuição, né? De que modo você está sendo relevante, estendendo aquilo que já foi publicado naquela revista anteriormente, tá bem? Avançando um pouquinho, a gente vai falar de metodologia agora. Eu não sou nenhum especialista, tá, pessoal, em métodos, mas aqui tem uma seguinte pergunta que é: as conclusões são válidas, são objetivas? Vocês que estão fazendo a pesquisa de vocês, né, com certeza estão utilizando algum método, né, para algum fim. Então, utilize o método apropriado para os seus objetivos, um método robusto, né, que te dê apoio, que valide, né, aquilo que você está buscando. Tá bem? Essa é a ideia aqui. Esses pontos 4 e 5 aqui, redação e argumentação, eles vêm juntos aqui e não é por acaso, tá? Então, redação, clareza e estrutura. O texto se comunica bem, ele está bem escrito. Vocês vão se lembrar, quando a gente tinha aula no ensino médio, no ensino fundamental, que a professora ou o professor nos recomendava escrever redações com coesão e coerência. Isso tem tudo a ver com esse caso aqui, tá? Clareza de texto,
bem estruturado, para que as pessoas entendam o que você está colocando ali. Lembrem-se daquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, de ter um texto claro para não irritar quem está lendo o seu material. E que a sua argumentação tenha uma construção lógica. Tá? Quem é professor aqui vai entender o que eu vou falar. Às vezes a gente pega um texto, que até está bem escrito, mas de um parágrafo para o outro, às vezes você vê que tem um salto. Né? Então, não deixar esses buracos, né? Para que ele tenha uma coesão interna bacana, tá? Para que o seu leitor compreenda aquilo que você está escrevendo. Avançando um pouco mais, a gente fala de implicações teóricas e implicações práticas. Pessoal, esse daí que está aqui, ele vem da apresentação original como um so what, né? Aquela expressão do inglês, que a gente traduz aqui literalmente como e daí. Eu vou contar um caso para vocês, e aí vai ficar mais fácil. Eu conheci um professor que fez o doutorado dele nos Estados Unidos, e aí ele sempre levava os artigos para este orientador para que eles pudessem conversar e avançar nas pesquisas. E aí esse orientador dele utilizava um método que era um método IDAI. Toda vez que eles tinham esse encontro, o aluno, né, levava o artigo e dizia: olha, professor, está aqui o artigo. Né? Aí o orientador dizia: muito legal, e daí? Aí o aluno falava: bom, a gente está pesquisando aquele tema X. Né? Aí de novo o orientador respondia: tá, mas e daí? Bom, pesquisando X a gente quer provar Y. Ah, muito legal, interessante. E daí? E aí eles ficavam nesse e daí, e daí, e daí, mas qual que era a ideia deste orientador? Era que eles pudessem pensar sobre implicações para a teoria, né? Então, talvez seja o caso de vocês, eu sei que é o caso de muitas revistas que a Emerald publica, que é o seguinte: quais que são as implicações que esse artigo traz para a teoria do assunto, né? E, caso seja possível também, existe alguma aplicação prática, né? A gente está, inclusive, vivendo uma época de Covid-19, talvez você esteja fazendo, né, uma pesquisa desde a área de saúde, propriamente dita, mas, de repente, alguma coisa de administração pública. Né? De repente, você consegue instaurar aí uma nova política que seja boa, né, que tenha uma aplicação prática. É interessante. E isso, com certeza, vai te ajudar a pensar, logicamente, sobre a contribuição, né, esses e daí todos. Tá? Avançando um pouquinho, falando de referências recentes e relevantes, isso é importante. Eu acho que vale a pena aqui fazer um comentário, que é o seguinte: pessoal, esse recente aqui, ele vai depender muito da área onde você está. Né? Eu sei que o pessoal de computação, de áreas ágeis, eles consideram como recente o que foi publicado de 6 meses para cá. Agora, se você for para outras áreas, por exemplo, eu sou da ciência da informação, recente é 1 ano, 2 anos, talvez até mais. Né? Então, isso é muito relativo. Você precisa dar uma olhada em um bom artigo da sua área e ver a data dos artigos que são citados, né, nessas revistas de referência para a sua área. E aí você vai ter uma ideia. Né? Essa questão de relevância, logicamente, é muito importante. Né? Muita gente fala assim: André, tem que citar tantos artigos? Né? Tem um mínimo, tem um máximo? Na Emerald não existe regra para isso, tá? Mas tudo aquilo que você citar precisa te ajudar, né? Tem que ser relevante para a sua argumentação, tá? Essa que é a ideia, tá bom? E isso tem muito a ver também, as referências têm muito a ver com essa questão de internacionalidade, que é o tal do foco global. E eu sempre conto um caso nosso, que aí a gente sente bem na pele o que aconteceu, é o seguinte: acho que em 2015 a gente teve um incremento de submissões para as revistas da Emerald de uma determinada área. Tá? Eu estava conversando com os colegas da Inglaterra e perguntei para eles assim: e qual que foi a porcentagem de artigos publicados desse incremento? Aí essa minha colega falou assim: olha, André, infelizmente foram 0 artigos publicados. Eu falei: nossa, mas o que aconteceu? Aí ela disse: olha, duas razões. Tá? Primeiro, o inglês estava ruim, realmente, né? Mas, razão número 2, esses artigos só estavam citando brasileiros. Tá? Gente, eu não estou dizendo que não é para citar brasileiros. Só que essas revistas internacionais de qualidade,
elas citam todo mundo, né? Brasileiro, argentino, italiano, chinês, americano, inglês, australiano, citam todo mundo, citam os principais autores no mundo inteiro. Então, para você dizer para a revista que você conhece essas referências, você precisa citá-las. Tá? Então, é por isso que esses dois itens vêm aqui juntinhos. Tá? Referências são muito importantes para dizer para a revista que você tem conhecimento de pesquisa internacional, tá? Caso seja essa a sua necessidade, que é o nosso caso aqui hoje no webinar. Muito bem. Indo para o penúltimo ponto, a aderência ao escopo editorial e objetivos da revista. E eu sei que teve uma pergunta aí no chat, espero conseguir responder pelo menos parcialmente, né? Todas essas revistas boas, tá? Da Emerald ou não, elas têm uma página, que é aquela página tal de Aims and Scope. Eu vou até digitar aqui, para vocês buscarem depois. Gente, essa página é basicamente o que a revista quer publicar, tá? Objetivos de publicação. Então, você precisa dar uma olhada nessa página para ver mais ou menos os assuntos, o estilo. Geralmente tem indicação sobre como que você tem que referenciar, né, o seu material. Mas, claro, isso não substitui a leitura da revista, né? Com a leitura de um número, né, um issue, que a gente fala geralmente, você vai ter uma ideia muito mais clara disso, tá? Do que aquela revista realmente publica, tá bem? E aí a gente avança, pessoal, para o último item, que são um bom título, boas palavras-chave e um resumo bem escrito, tá? Isso aqui, esses 3 itens, daria para a gente conversar um pouco mais, tá? Mas eu vou comentar brevemente sobre eles. Então, por exemplo, um título, em muitas revistas, você vai ter uma recomendação de número de palavras, tá? O que eu ouço geralmente é não chegar a 20, mas 20 eu já acho um número bem alto, tá? Existem pessoas que recomendam que você coloque um título atrativo, porque, obviamente, a primeira informação que a pessoa vai ter para ela fazer um download do seu artigo, para ela fazer uma leitura do seu material. Então, o seu título precisa ser, de certa maneira, chamativo, tá? Uma outra recomendação muito importante são as palavras-chave, e aí eu sempre aproveito para recomendar a todos que conversem com a sua biblioteca, com a sua bibliotecária, porque elas são as pessoas mais especializadas nesse assunto que vão conseguir ajudá-los. Dependendo da área onde você estiver, existe um vocabulário, né, todo próprio que você precisa utilizar, né? São as palavras que são consagradas e aí você precisa obedecer isso, tá? E finalmente nós temos aqui o abstract ou o resumo, né? Que é uma espécie, é o resumo do artigo, né? E aí você precisa escrever isso de uma maneira muito boa. Gente, aqui inclusive eu recomendo que vocês entrem lá no emerald.com. Eu vou colocar aqui de novo o link, mas para que vocês vejam o tal do resumo estruturado, tá? O que é o resumo estruturado da Emerald? Quando vocês entrarem lá para dar uma lida em um artigo, vocês vão ver que não é aquela caixinha preta fechada, né, de texto. Ele é subdividido. Então, a primeira parte do resumo é o propósito, vai estar lá, acho que purpose. Depois vem methodology, research implications. Então, o resumo ele é organizado. E é uma boa maneira de você escrever o seu resumo, independentemente se você vai publicar na Emerald ou não, tá? Eu sei que muita gente faz dessa maneira. E aí fica mais fácil de você fazer essa redação. Tá joia? Então é isso. Eu estou vendo que a Tutila está me ajudando bastante com as perguntas. Eu vou fazer uma pausa aqui para a gente respondê-las e aí depois a gente avança, porque aqui é uma parte importante e aí eu quero responder os comentários da turma aí. Tuts, como que você quer fazer? Se você quiser, eu leio as perguntas para você. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Pode ser, beleza. A Joyce, ela tem algumas dúvidas em relação à publicação.
No momento, tenho encontrado problema quanto a fomento. Gostaria de publicar no Open Access, mas é complexo. Você tem alguma dica para ela? Tá, Joyce, eu acho que você está querendo publicar em revistas Open Access que cobram, né? É que eu não sei exatamente a sua área, mas dependendo da sua necessidade, talvez haja revistas aí que não cobrem e que sejam de acesso aberto. Eu sei que na Emerald, nesse momento, a gente tem aí possibilidades de publicação de temas sobre o Covid, inclusive, né? Acho que agora acabou, mas a gente inclusive estava publicando em acesso aberto, sem cobrar, numa plataforma nova que a gente tem. A gente tem uma plataforma de ciência aberta, né? E até pouco tempo atrás a gente estava subsidiando alguns artigos, né, que fossem sobre o tema, tá? Aí eu precisaria ver com você para ver a sua área, aí fazer um estudo a posteriori para a gente ver se tem alguma revista que possa te ajudar nesse sentido, tá? Eu estou vendo que você está digitando. É, é. Ah, interessante. Economia com engenharia da. Nossa, interessante. A gente pode conversar depois, aí eu tento te ajudar, tá? Se você puder me mandar um e-mail, por favor, depois, daí a gente continua conversando. O Thiago pediu o link para o texto Joia Conversation. Ah, tá. Deixa eu dar uma olhada, pessoal. Eu acho que eu deixei o link no começo, na primeira página, aqui, ó. Dá para baixar aqui. Thiago, se você clicar aqui na seta e baixar a apresentação, aí o link vai estar aqui, tá bem? A Paulina, a pergunta dela, como podemos encontrar congressos e eventos vinculados à nossa área de pesquisa? A área dela é de ciências de materiais, cristalografia e energias limpas. Até mesmo para complementar a nossa pesquisa e trocar ideias com outros pesquisadores. O Júlio tem uma pergunta parecida: se existe um canal onde ele possa encontrar com facilidade congressos, conferências e outros eventos que ele possa participar remotamente. Legal, obrigado, Tuts. Engenharia de materiais, né? Eu fiquei pensando que o meu irmão fez 1 ano, daí ele não terminou. Não é uma área assim muito forte na Emerald, então vai me custar um pouco te responder essa pergunta. Agora, o que eu faria, né? Eu conversaria com o meu orientador para ver quais são os principais congressos no Brasil, como um start, assim, como um início, né? Para ver quem são os autores que têm publicado nesses eventos, tá? Dependendo do congresso, se ele é um bom congresso, em geral, esses eventos, inclusive no Brasil, trazem muitos pesquisadores de fora, tá? Grandes nomes, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, China, e aí eu buscaria esses nomes, tá? Para ver as universidades nas quais eles lecionam, os eventos dos quais eles participam. Potencialmente, você vai encontrar as revistas onde esses autores publicaram também, tá? Eu faria dessa maneira, acho que é uma maneira mais rápida, com, sei lá, talvez 10 minutos de Google, já dê para encontrar em alguns eventos. A Carla diz que a área de conhecimento dela é engenharia biomédica. E ela tem uma pergunta sobre as exigências da revista. Me deparei com a falta de especificidade relacionadas ao tipo de artigo, revisão literária, que pretendo publicar. O que fazer nesse caso? Joia. Então, que aí vai depender muito da revista onde você quer publicar, tá? Eu vou contar o contexto da Emerald, porque é o contexto que eu conheço. Como aqui no chat a gente tem muitas áreas diferentes, fica difícil para mim. Mas, como que funciona na Emerald? Muita gente me escreve e fala assim, pô, André, mas na Emerald vocês não falam se o texto tem que ser Times New Roman ou Arial, se é 10, 11, 12, 13, 14. Porque não é relevante para a Emerald. A Emerald ela não se importa se vocês mandarem Comic Sans 12. Eu acho que não, mas se vocês mandarem Comic Sans 12, a Emerald não vai ligar. Tá? Então, ninguém encontra nenhum
template, modelo Word no site da Emerald dizendo como tem que ser, porque não é necessário. Talvez seja o caso dessa revista, tá? Ela talvez não especifique, porque talvez não seja importante para ela. Mas o que eu recomendo? Se você entrar, por exemplo, no site da Emerald, você sempre vai ter na página da revista o e-mail do editor e o e-mail do funcionário da Emerald, lá na Inglaterra. E aí eu mandaria um e-mail para essa pessoa, a gente chama de publisher, né? Que é o editor publisher que coordena os trabalhos daquela revista com o editor-chefe. O editor é sempre um professor, né? Então, eu mandaria um e-mail para essa pessoa perguntando esses requerimentos, o que seria necessário para publicar naquela revista. Acho que é o caminho mais curto. Em geral, eles respondem com um pouco mais de agilidade, porque os professores, em geral, são muito ocupados, né? Então, é o que eu faria, tá? O Vitor gostaria de saber se há um limite mínimo e máximo de referências bibliográficas que devem ser inseridas para submissão em journals e conferências internacionais. Ele é da área de comunicação. Ao se referenciar algum artigo, e se ao se referenciar algum artigo e esse ser citado no artigo, o autor deve ter lido totalmente todos eles ou só mencionar o que foi usado por cima no manuscrito? Joia, obrigado. Idealmente é bom ler os artigos, tá? Já em relação à questão de números, eu vou falar pela Emerald, a gente não tem um mínimo nem um máximo, né? Mas é muito importante aquilo que eu estava falando de relevância. Eu vou dar um caso que eu sempre vejo em seminários. Muita gente fala assim, pô, André, tá, mas tem um artigo que foi escrito 8 anos atrás, é um artigo seminal, né, muito importante para um determinado conceito, e eu queria citá-lo. E aí eu me lembro que a professora respondeu assim, se é relevante para o seu artigo, cite-o. Isso é importante, né? Você vai construir a sua argumentação em cima desse material, então pode citá-lo. Agora, se nesses 8 anos ninguém citou este material e ele é tão importante assim, talvez você precise fazer um pouquinho mais de pesquisa para ver quais são os outros autores que ao longo desse período contribuíram para o desenvolvimento dessa ideia e que também têm contribuído com a sua área, né? Então, foi bem interessante essa resposta, eu acho que traduz bastante, né, essas nossas dúvidas. Então, se é relevante, ok, mas possivelmente outros autores, ao longo desses anos, também contribuíram, assim como você está fazendo, né? Então, talvez seja importante você citar esses outros autores que citaram esse artigo seminal também. A Andrea perguntou: para pessoas que ainda estão na graduação, é muito difícil publicar uma revista internacional. Ou é preferível uma revista que está focada na graduação? Se for, você tem alguma recomendação? Muito boa essa pergunta da André. E eu concordo, realmente, né? Pelo menos na minha graduação, o contato que eu tive com o artigo científico foi pequeno, né? Não foi muito grande. Eu tinha muito contato com um livro, né? Então, essa realidade de artigo ela é muito distante para mim. Dependendo da área onde você estiver, André, existem revistas que estão focadas em graduação. Eu conheço na Federal do Paraíba um professor que tem uma revista e ele publica, agora eu não sei se, eu creio que são artigos derivados de TCC, tá? E qual que é a missão da revista? É trazer para os alunos de graduação uma primeira experiência em transformar o TCC deles num artigo mais enxuto. Porque, claro, pessoal, um TCC, ele tem um certo tamanho, né? São 100 páginas, sei lá, 150, enfim, dependendo aí da escola. Mas quando a gente fala de artigo, esses 100 caem, não sei, para 10, vamos dizer assim, 10 vezes menor, para arredondar. Então, a gente precisa fazer um trabalho de enxugar muita coisa. Mas por que existe essa diferença? Porque o artigo, ele tem uma missão muito, muito nobre de fazer nós darmos um passo adiante na ciência, né? Então, ele tem essa missão. Por isso que ele é mais curto. Se a gente for ver aquele artigo
vocês me ajudem, por favor. Acho que é do Watson. Gente, o artigo do DNA, da dupla hélice de DNA. Esqueci o nome dos autores. Mas o artigo ele é curtíssimo, né? Eu acho que eles citam ali meia dúzia de referências, 10 referências, alguma coisa assim. Se vocês buscarem, vocês vão ver. Né? É um artigo bem curtinho e com poucas referências. Obviamente que naquela época, quando eles publicaram aquilo, a realidade das revistas era diferente. Né? Hoje nós estamos num outro momento. Watson e Crick. Obrigado, Joyce. Então, isso mudou muito. Tá? Mas, se vocês derem uma olhada, talvez vocês encontrem aí uma revista que seja mais focada na graduação. Na área de administração, que é onde a Emerald tem mais tradição, eu acho que existem algumas revistas, né, que têm essa missão. Eu entraria, por exemplo, no Spell, né, que é uma base aí, o pessoal usa muito, spell.org.br, né, mas aí eu estou falando da área de ciências sociais aplicadas, especialmente administração. As outras áreas, infelizmente, eu não tenho todo esse conhecimento, tá? Vixe, neurociência e cognição, aí a gente precisaria dar uma vasculhada, André. Eu nem sei se nessa área aí existe algum foco na graduação, né? Porque dependendo, áreas maduras, assim, áreas duras, como são essas áreas tradicionais, né? Onde a gente sempre teve pesquisa científica e artigos publicados, em geral tudo é inglês, tudo é voltado para o mundo, né? Não é voltado muito assim para um nicho muito específico. Então a gente teria que fazer uma pesquisa mais forte nesse sentido, tá? De repente vale a pena você falar eu faria assim, conversaria com o meu orientador e conversaria com a minha biblioteca da minha universidade. Bom, no caso aqui eu vou fornecer, tá? Para pedir aí alguma recomendação, acho que é o melhor caminho. Eu queria agregar uma coisinha na pergunta, na resposta do André. O portal Periódicos da CAPES tem vários conteúdos gratuitos, que muitos são em português, que também podem ser fonte de referência para você, Andréia. Lá eles têm alguns periódicos na área de saúde, neurociência, que publicam em português também. Então seria legal você também dar uma olhadinha lá no portal Periódicos da CAPES. Bem lembrado, Sheila. Obrigado. Nossa, bem A lembrado. pergunta do Wellington. A Emerald tem classificação qualis? Temos, obrigado, Sheila. Temos sim, Wellington. É difícil falar de qualis, né? Em cada área você vai ter uma classificação. Até onde eu sei, na área de administração, contabilidade e turismo, nós vamos ter revistas. É que mudou, né, gente? Antes era A1, A2, B1 e aí ia. Acho que agora virou A1, A2, A3, A4. Mas nós temos sim, tá? Eu acho que mais de 90% das revistas da Emerald estão no Scopus, que é uma base indexadora. Essas mesmas revistas, 40%, se não me falha a memória, tem o tal do fator de impacto da Clarivate. E o 60% restante, né, que não tem fator de impacto, desses 60%, uma boa parcela está no Emerging Sources Citation Index, tá? Que é uma espécie de jardim de infância, né? Quando a gente quer ter o fator de impacto, as revistas são primeiramente indexadas ali para que depois elas recebam um fator de impacto, tá? Então, elas estão, sim, eu não vou saber te dizer se é A1, A2, porque aí vai depender da área e tudo. Inclusive, eu ouvi dizer que o qualis vai acabar, né? A partir de algum momento, parece que vai se utilizar só o fator de impacto, set score, etc. Né? Eu vi também ali que o Alexandre compartilhou um link muito interessante. Eu não conhecia, tá? Esse Conference Alerts, porque vieram algumas perguntas, né, sobre como encontrar congressos. Nossa, muito, muito interessante. Eu vou dar uma olhadinha também. Obrigado aí, viu, Alexandre? Tila, tem alguma outra pergunta? Não. É a última. Legal, obrigado, viu? Eu vou avançar aqui na nossa apresentação para que a gente possa ir já para o final, né? Deixa eu apagar aqui essas marcações. Eu deixei, pessoal,
na apresentação algumas dicas para você fazer a submissão do artigo, caso você queira fazer isso com a gente, né, na Emerald. Eu vou falar muito rapidinho. Então, digamos que você faça aqui uma busca sobre mudanças climáticas, tá? Aí você encontra aqui um artigo, né? E aí você fala, puxa, talvez valha a pena a gente publicar aqui. Então você clica lá, e aí você é levado à página da revista. Aí tem aqui um botãozão verde que diz, né, submeta o seu artigo. Aí você clica lá, e aí finalmente é levado à plataforma de submissão. Você precisa criar uma conta aqui, tá? E aí, uma vez que você criou o seu perfil, você pode fazer a submissão lá dentro. Você pode entender isso aqui como uma espécie de, sei lá, Facebook da revista, né? Então, você precisa criar o seu perfil, colocar alguns dados, e aí você faz a submissão ali dentro, tá? Como a gente já fez a parte de perguntas antes, eu vou pular esse slide, e aí vou deixar com vocês os e-mails. Então, aqui em cima você tem o meu, aqui embaixo tem o e-mail da Tutila, que vai falar amanhã também, né? E aqui no centro tem o e-mail da Isabela, que é quem trabalha com a aquisição de conteúdo, tá? E é isso, pessoal. Eu agradeço muitíssimo a participação de todos, né? Lembrando que nós temos aqui conosco tanto a Elizabeth quanto a Marcileia, para quem eu quero passar a palavra, né? Porque vocês possam aí fazer os seus comentários, passar os avisos, que eu sei que é importante, né? A própria Elizabeth está já falando ali da declaração de participação, tá? Então o link está ali embaixo no chat, pessoal, tá bom? Marcileia, Elizabeth, fiquem à vontade. Obrigado. Oi, André. Eu também queria agradecer pelo treinamento, né? Acho que foram dicas, informações muito importantes para quem está aí nesse processo, né? Em busca, querendo publicar o seu trabalho, né? E é isso mesmo, a gente colocou aí o link para o formulário de avaliação do treinamento. A gente pede para que todos preencham, por favor, porque é assim que a gente vai enviar o certificado. E com relação às pessoas estão perguntando sobre o acesso à gravação, você vai enviar o link para a gente, é isso? Isso, exatamente. Eu sei que a plataforma leva aí algumas horinhas para, eu acho que para processar a gravação, transformar, né, num formato que seja possível da gente baixar, mas assim que eu tiver esse link que me enviarem, eu repasso para vocês da biblioteca. Pode ser? Pode ser, aí a gente aguarda para enviar junto com os certificados. Aí, Tá, joia. da nossa parte, acho que é isso. A gente agradece a participação de todos e boa tarde. Obrigado, viu, gente? Marcileia, Elizabeth, Eu, Tutila, né? eu também quero agradecer a todos a participação, foi muito produtivo e muito didático, gostei muito. Ah, que bom, fico feliz. Espero que a gente tenha aproveitado bem essa uma hora, né? Essa que é a ideia, a gente aproveitar bem o tempo da gente, que é escasso, né? E agradecer a todos aí que estão no chat. Obrigado mesmo, pessoal. Eu e a Tutila e o pessoal da Emerald, a gente está às ordens aí, se vocês quiserem, precisarem de alguma informação, é só mandar um e-mail para a gente. Tuts, obrigado, viu? Obrigada, boa tarde.